Bom dia a todos, muito bem-vindos. A gente vai fazer uma leitura para iniciar nosso trabalho da manhã. É do livro Fonte Viva, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e a lição é de número 72, Incompreensão. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. São palavras de Paulo, registrado em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim, como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade de assinalo íntimo prossegue combatendo as sombras, nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhes os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não te faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinitivamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medidas, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que para a vitória do bem se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de por todos os meios chegar a erguer alguns. Convido a todos a fecharem os olhos, a levar os pensamentos, a buscar a presença do Mestre Jesus, a sintonizar com a espiritualidade presente, agradecendo a oportunidade, Senhor, de aqui estar mais uma vez para aprendermos um pouquinho mais dos teus ensinamentos, do teu evangelho. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos.
por chegar até aqui. Ajuda-nos, Senhor, a alargar as nossas percepções para que possamos ter um entendimento melhor das lições, das palavras que aqui hoje foram ditas pela nossa irmã Mônica, que ela seja bem instruída, acompanhada dos amigos espirituais, e que nós possamos sair daqui mais fortalecidos, animados em esperança e fé. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, amigos. E juntos, unidos na paz do Cristo. Agradecemos. Graças a Deus. Que assim seja. Bom dia, gente. Assim, todo mundo conhece a Mônica, né? A figurinha da casa, figurinha muito fácil. conhecida, Já figurinha repetida. que vai falar para nós hoje, né? Vamos falar. Deixa eu só fazer uma coisa que eu esqueci. Ai, perdão, amiga. Eita, Perdão. não tem problema. Só o que eu posso. Ainda bem que é água, né, gente? Só o lado positivo é que é água. Foi Ai, mal. obrigada. É muita emoção. Bom, gente, bom dia. Então, a gente vai... Ih, tá fora, fui eu mesma. Não tem graça, certo? A gente tem que ser com emoção. Sai fora tudo. Tem alguém de primeira vez na casa? Ué, cadê? Muito tá bem-vindo, irmão. Que Jesus abençoe. Ai, gente. Não. Aqui, sei lá o que houve, gente. É para dar um pouco de emoção, senão não tem graça, certo? Então a gente vai... Eu vou compartilhar com vocês o que eu estudei sobre esse espírito, que foi Francisco de Assis. Então a gente vai estar conversando sobre um pouquinho mais sobre ele e sobre as 2 encarnações anteriores dele. E como deu a leitura de harmonização, a gente vai estar sempre falando do Cristo e do convite que ele está sempre nos fazendo para o trabalho, né? E a gente tem que confiar, seguir e fazer a nossa parte, como está na leitura de harmonização. Mesmo que a gente seja incompreendido, ele foi, o Cristo foi, por que a gente não vai ser, né? Então, eita, não está indo, olha que legal. Tá com frio. Tá com frio? Será? Deixa eu ver. Gente, não tá indo mesmo. Por aqui não vai, não. Por que não? Ué, outro dia eu usei isso, foi? Não tá indo mesmo, não. De jeito nenhum. Tá afim, não, gente. Deixa eu ver contato, será? Oi? Isso tem pilha? Não, ele tá indo com o mouse, mas aí não tem os... Ah, tem aqui os controles. Peraí. Você faz pra mim, Cida? Faço. E aí eu vou ter que te atrapalhar. Só você falar, não tá eu vou passar aqui. É por aqui? Não sei, aí não foi. Bota aqui, ó. Aí ele aparece aqui, vai te dar um trabalho danado. Não sei o que é. Sinceramente, não sei o que é. Aí você vai... Setinha. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Setinha pra frente. Às vezes que não é aqui. Aqui eu acho que é tipo um filme. Apresentador. Não, também não. Gente, desculpe. Melhor você fazer mesmo. Universitários, tem alguém que entende? É no manual mesmo, vambora. No manual não, pelo amor de Deus. Quero sair daqui. Vai tirando daqui. Vamos embora no manual enquanto tem nada que possa fazer, né? Não sei o que houve. Esse aqui, tira e bota de novo. Só Vamos um minutinho, Mônica. Eu vou começando aqui, então. Então, como eu estava falando, a gente vai estar conversando de 3... Testa ali pra mim. Ele está fazendo alguma coisa. Está pensando. A gente vai falar de 3 encarnações desse espírito que a gente conhece como Francisco de Assis. Então, o Francisco de Assis, ele foi lá atrás, profeta Daniel, no século 6 a.C.,
Então, a gente acha o profeta Daniel no Antigo Testamento. Depois ele foi João Evangelista. Já aproximadamente, ele nasceu entre o século VI e o século IX, depois de Cristo. Aí é tudo. E aí, e depois Francisco de Assis, né? Que é a última encarnação desse espírito que a gente conhece. E assim, onde a gente encontra essas correlações das reencarnações de Francisco de Assis? Então, eu busquei algumas fontes. Porque, na verdade, existem estudos que fazem, no caso do profeta Daniel e João Evangelista, estudos que fazem um comparativo entre o livro de Daniel e as profecias dele e o Apocalipse de João. É um dos lugares. Travou lá. Que bom. Depois você bota, a gente vai na mão mesmo. Então, no livro Universo e Vida, Hermane T. Santana, pelo Espírito Áureo, ele diz o seguinte: Isaac, que seria Daniel, e posteriormente João o Evangelista. E muitos outros, dentre os quais quase todos aqueles que, a chamado de Jesus, integrariam o seu colégio apostólico. Então, é uma das referências que a gente encontra da ligação, que um seria, que João o Evangelista seria a reencarnação do profeta Daniel. No A Caminho da Luz, do Emmanuel, Chico Xavier, ele diz: por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu a carne com o nome de Francisco de Assis. Mas Emmanuel não cita diretamente qual é o apóstolo. Tá? É só um reforço que é uma reencarnação de um apóstolo do Cristo. E no livro Francisco de Assis, do João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, ele diz: foram as cruzadas o embalo execrável das trevas, como o advento da Inquisição. E João Evangelista, como vigilante da espiritualidade maior, regressou como Francisco de Assis, com a missão sagrada de aliviar por misericórdia o fardo pesado que estava sendo imposto pelas cruzadas aos ombros dos homens. Não, deixa, a gente vai na mão mesmo. Eu prefiro. Você conseguiu? Vai apertar. Então tá. Obrigada. Aqui, eu estava aqui. Né? Então vamos lá. Eu particularmente prefiro qual Tá. Então, assim, então são as 3 reencarnações que a gente vai estar visitando, porque assim, não tem condições da gente estar se aprofundando em tão pouco tempo, imagina, em cada reencarnação dessa, em cada trabalho que cada momento desse espírito nos foi trazido. Mas o que eu optei aqui? Pensei em mim, né? Eu dei um pouco mais de ênfase no profeta Daniel, porque o que a gente ouve mais do profeta Daniel está no próprio livro Daniel. E o João Evangelista, a gente já tem mais material, e Francisco de Assis, então nem se fala, né? Então vamos falar, amiga. Então, o livro de Daniel. Vamos começar por Daniel. Então, é um livro profético do Antigo Testamento, ele é dividido em 12 capítulos. Os 6 primeiros são históricos, ou você vai contar fatos da vida de Daniel, e os 6 últimos são proféticos, são as profecias de Daniel, que era um profeta, né? Então, e aí eu pensei essas 3, só para ter um perfil desse espírito, de quem foi Daniel, o primeiro capítulo do livro de Daniel. No ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então, a Jerusalém foi atacada pela Babilônia. E Nabucodonosor, ele era assim, muito mal, muito mal. Era um espírito bem complicado. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Então aqui tem 2 coisas, né? Você estudando o livro de Daniel. Você supõe que ele virou um eunuco porque ele ficou sob foi embaixo do chefe dos eunucos. Então, chefe dos eunucos é porque devia cuidar dos eunucos, né? Então, assim. E a outra coisa é para ver a linhagem desses irmãos que foram trazidos para a escravidão. Então, provavelmente, ele era um nobre, né? E
jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento. Então, imagina a bagagem que esse espírito também não tinha, pelo menos intelectual, né? E que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Não sei se é assim que pronuncia, é o aramaico. Então, eles vinham para dar esse suporte, essa assistência no palácio. Escravizados, tá? Vai lá, amiga. Então tá. Então, é aí que começa. Então, a Jerusalém foi atacada, né, pela Babilônia, dominada, e vários judeus foram feitos escravos. E aí aqui vai dar uma pincelada, e também está no livro de Daniel, tá aqui, olha. São os 6 primeiros capítulos, como eu falei, que fala da vida dele, bem resumido, e que mostra os testemunhos, os desafios que ele teve que passar, tá? E aí, para mostrar que ele tinha a resiliência dele, o caráter dele, a firmeza de caráter dele. Então tá, então vamos lá. O capítulo 1 fala do desafio que ele teve com a alimentação. Por quê? Porque até o rei, primeiro ele teve uma mudança de nome, ele e os amigos dele tiveram que mudar o nome. Não vou ler não, tá ali, tá? Só para saber. E eles tiveram, assim, o rei ordenou que eles tivessem acesso à melhor comida, a mesma comida que o rei comia, vinho e tudo mais. Só que eles eram judeus e tinham toda uma restrição na questão da alimentação. Então, ele e os amigos dele, que ele foi escravizado com mais 3 amigos, eles decidiram que não iam comer aquela comida porque ia desrespeitar a religião deles. E aí o chefe da eunuco ficou preocupado, mas como é que a gente vai fazer? Vocês não vão comer, vão ficar fracos, o rei vai vir em cima de mim. E eles fizeram um acordo com esse chefe por 10 dias. Eles só iam comer vegetais, legumes, vegetais. Só uma comida vegetariana. Assim. E se em 10 dias transparecesse que eles não estavam bem, aí eles iam rever isso, né? Porque também não iam prejudicar o chefe. E assim eles fizeram, mas eles ficaram bem. Então diz lá, que eles ficaram saudáveis e vigorosos. Não teve problema nenhum, tá? Então, assim, ele se manteve firme, mesmo fora, mesmo longe da origem dele, ele se manteve firme às tradições dele, ao que ele acreditava, né? Então, o segundo capítulo vai falar do sonho da estátua, tá? Então, Nabucodonosor, ele teve um sonho. Aí ele chega assim para todos os sábios lá da corte dele, olha, gente, eu tive um sonho, vocês sabem tudo, os profetas, vocês vão me dizer qual foi o sonho e o que quer dizer esse sonho. Aí ficou todo mundo empolvoroso, né? Ué, mas ninguém sabia nem o sonho, ainda tinha que interpretar o sonho. E eles, nessa época, porque logo que eles foram levados, eles ficam 3 anos, ele e os amigos dele, são 3 amigos dele. Eles ficam assim como fosse período de experiência. Mas, mesmo eles que estavam lá em período de experiência, se ninguém respondesse para o rei, todo mundo ia ser punido. Então, Daniel, o que ele faz? Ele começa a orar, pedir a Deus auxílio. Porque ninguém estava conseguindo saber nem que era sonho, nem muito menos a interpretação. E aí Deus, diz o livro, que Deus revela o sonho e a interpretação do sonho para Daniel. Aí, só para a gente fazer um desvio de rota, aí aqui vai ter que apertar. Estou até com medo de mexer aqui, gente. Mas eu não, como é que eu ia saber? Vou ter ainda desvio de rota, amiga, não satisfeita. Então, é só para a gente dar uma pincelada. Então, como é que era o sonho, né? Porque Daniel teve que dizer para o rei como é que era o sonho. Então, como é que era o sonho? Ele sonhou com uma estátua com a cabeça de ouro, peito e braços de prata, cintura de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro e uma pedra sem uma mão humana. Então, uma pedra sem intervenção de ninguém, atingiu os pés da estátua, destruindo-a completamente. E a pedra cresce, tornando-se uma montanha que toma conta do mundo. Ok, e aí veio a interpretação de Daniel. O que era cada coisa, cada elemento da estátua? Então, a cabeça de ouro era o Império Babilônico, era o próprio Nabucodonosor. O peito e os braços de prata era o Império Medo-Persa, 2 nações unidas. Cintura de bronze era o Império Greco-Romano, Alexandre o Grande.
Que aí ele vem descrevendo os vários impérios, né? Pernas de ferro, o Império Romano, do Ocidente e Oriente. Pés de ferro e barro representam os reinos que se seguiriam ao Império Romano, frágeis e sem liga, que é uma profecia, né? A pedra, interpretada como a vinda do Senhor, que vai mudar tudo, vai ruinir os impérios, destruindo todas as verdades existentes. Então, a pedra, lembrando que a pedra não tem uma ação humana, então ele deduziu que a ação era divina. Esse é o sonho e essa é a interpretação dele, que foi vindo as trocas, as mudanças dos impérios ao longo do tempo, né? Não, deixa eu ver. Foi. Não foi. É voltar. Pra frente. Pronto, obrigada. É que aquilo é um atalho, aí fica escondido. Então tá. Então, e com isso, Nabucodonosor começa a dar valor a esse Deus o Deus de Daniel, né? E aí ele ganha estima assim do rei, é promovido, digamos assim, a governador. E aí ele também consegue benefício, ele pede benefício para os amigos dele, para os 3 amigos dele. No capítulo 3, vem a estátua e a fornalha ardente. Então, Nabucodonosor, ele constrói uma estátua dele mesmo de 27 metros. E todo mundo tinha que se venerar a estátua e ao som de uma determinada música lá, entendeu? Imagina. E aí, o que aconteceu com Daniel? Aliás, com Daniel, ali diz que é dos amigos do Daniel. Provavelmente Daniel também não deve ter se curvado. Eles se recusaram a curvar e alguém foi lá e dedurou, né? Olha lá, eles não estão se curvando, não. E aí, inclusive, o que o Nabucodonosor faz? Ele manda, para ele ter certeza, ele manda na frente dele tocar a tal da música e eles realmente não se curvam. Aí não tem jeito. Aí tem que punir, né? E aí, eles vão para essa fornalha ardente. E ele diz que ele ainda bota para arder assim mais 7 vezes além do que normalmente arde, entendeu? Então tanto que os guardas que foram jogá-los lá dentro, eles morrem queimados por causa do calor. Só que eles não acontece nada com eles, nada. E assim, é muito interessante porque diz que quem está olhando, eles entraram 3, eles entraram em 3, está lá no livro, os amigos dele. Mas quem estava olhando via 4 pessoas. Então aí deduz que é como se fosse assim um protetor, alguém que estava ali junto com eles, né? Porque na hora que eles saíram, só tinham 3 saindo, não tinham 4. Então assim, novamente, né? Eles saíram ilesos, eles foram protegidos, dando mais esse testemunho, né? Aí o capítulo 4 vai falar do sonho da árvore. Aí como é que é o sonho da árvore? É uma árvore gigantesca. Aí dessa vez o Nabucodonosor sonhou, mas contou o sonho para o Daniel e pediu a interpretação do sonho. Uma árvore gigantesca que abriga todos os animais e pássaros é derrubada por uma voz. O tronco ficou. Seu tronco é amarrado com correntes após 7 tempos. A corrente se solta e a árvore volta a prosperar. Aí qual é a interpretação do sonho? A árvore é o rei, é o Nabucodonosor, que se tornou orgulhoso e se considerou maior que Deus. Imagina aquela estátua pequenininha, 27 metros. Seu tronco é amarrado com corrente. Como punição, Nabucodonosor perderá sua sanidade e viverá como um animal por 7 anos antes de se curar. E aí, um ano depois que o Daniel fez essa profecia, a interpretação do sonho, a profecia se realizou. E ele ficou assim nesse estado, fora de si, durante 7 anos. Depois de 7 anos ele voltou. Diz que o Daniel tentou ainda convencê-lo, o senhor não voltou agora, tá bom, o senhor não quer dar uma mudadinha, mas ele não ouviu o Daniel, não. No capítulo 5, o jantar de Belzazar e a escrita na parede. Talvez alguém já tenha ouvido falar, essa passagem está até no livro dos médiuns. Após a morte de Nabucodonosor, seu neto Belzazar assume o trono. Belzazar realiza um grande banquete e, em um ato de profanação, manda servir comida nos utensílios de ouro retirados do templo de Jerusalém. Que eu pulei ali na frente, eu não falei que Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém.
E aí, durante o banquete de Belsazar, uma mão materializada, então todo mundo via a mão lá, soltando espaço. Escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim na parede. Aí o significado em hebraico. Mene, Mene significa medido, medido. Tek significa pesado, encontrado em falta. E Parsim significa dividido, fragmentado. Daniel interpreta que Belsazar foi medido, pesado e encontrado em falta. E seu reino será dividido. Chegou o momento final do Império Babilônico, que é invadido naquela mesma noite. Naquela mesma noite se concretiza. E derrubado pelos persas, começa aí o Império Persa. E o sexto, que também muita gente deve conhecer, que é a Cova dos Leões, né? Daniel na Cova dos Leões. Então, esse general Dário, acho que é Dário, assume, ele é general persa, né? Ele assume o controle da Babilônia, depois dessa invasão. E Daniel já estava até idoso. Ele é nomeado um dos conselheiros principais. E tinha muita gente com inveja dele e resolveu fazer, vamos fazer aí uma intriga para a gente se livrar do Daniel. Como é que a gente vai conseguir se livrar do Daniel? Acho que só lá alguma coisa com o Deus dele. E eles conseguem convencer esse Dario a fazer um decreto que proíbe a adoração de qualquer deus ou pessoa que não seja o rei ou os deuses persas, sob pena de ser lançado na Cova dos Leões. E o que acontece? Aí diz que os decretos da persas tinham que ser cumpridos. Não tinha assim, vamos dar uma volta por aqui, dá para fazer uma... Não. Eram irrevogáveis. Então, o rei fica muito triste, porque ele gostava muito do Daniel, mas não tem jeito, ele tem que mandar jogar na Cova dos Leões. Lá vai ele. Então, Daniel é lançado na Cova dos Leões por continuar orando por seu Deus, mas ele sai ileso. Então, os leões não fazem nada com ele. Olha que coisa linda. Já pensou que beleza isso? Imagina o nível desse espírito. O rei reconhece o Deus de Daniel, mais um que se curva ao Deus de Daniel, e em retribuição manda lançar na Cova dos Leões todos os que fizeram a intriga, inclusive os familiares deles, tá? É verdade. Foi todo mundo para a Cova dos Leões, e esses não foram salvos não, tá? Eles morreram. Vamos lá, Miguinho. Então, aí como é que foi essa libertação dos judeus? Aí teve essa figura desse Ciro II, que era o rei persa, né? Então, a queda de Babilônia foi em 536 a.C. O Império Babilônico cai para o exército persa, comandado por Ciro II. Ficou ali primeiro, é segundo, tá? Uma personalidade. Aí como é que era esse Ciro? Por incrível que pareça. Ele era descrito como um derrubador de tiranos, que não era cruel, não impunha a sua religião, ele fazia inclusive oferenda aos deuses locais e não aceitava a escravidão, tanto que ele liberta o povo. E faz mais, não apenas libertou os judeus, como também forneceu recursos para a reconstrução do Templo de Jerusalém, que tinha sido destruído pelo Nabucodonosor. Então, esse Ciro devia ser uma gente boa, né? Vai lá, amiguinho. Então, esse aqui não tem condições da gente fazer as análises aqui, tá certo? Mas é uma pincelada para vocês terem noção do que ele fala. No livro de Daniel, nos capítulos 7 a 12, que vai falar das profecias dele. Então, o capítulo 7 fala das 4 bestas, e elas representam os impérios sucessivos, e aí são leão, e é sempre assim, como leão, como urso, porque não é exatamente um leão, tem características diferentes. Então ele vem dizendo, isso aqui está bem ligado ainda com aquela questão da estátua, né? Porque são os impérios sucessivos, Babilônia, Medo-Persa, Macedônia e o Império Romano, tá? O capítulo 8 é do carneiro e do bode, as visões do carneiro e do bode. Então, representa a queda dos persas pelos gregos e o sofrimento dos judeus. O 9, das 70 semanas, representando o período entre a reconstrução do templo e a vinda do Messias.
Capítulo 10. Mais uma profecia sobre guerra que vai acontecer entre o Medo, a Pérsia e a Grécia, antecipando eventos de 200 anos depois disso. Capítulo 11 detalha mais sobre os reinos, esses reinos todos, menciona a queda de 3 reis persas, Ciro, Cambises e Dário, e a ascensão do Império Grego. E o capítulo 12, isso é bem interessante também, e tem a ligação, vai ter a ligação com o Apocalipse de João, que é o selamento do livro. Daniel é instruído a selar o livro, porque ficará lacrado até o final dos tempos, quando os selos serão abertos. Essa é uma conexão explícita com o Apocalipse, no qual o João Evangelista vê o livro selado e os selos estão sendo abertos. Que no Apocalipse ele vê um livro fechado e a cada capítulo ele vai abrindo um selo. São 7 selos. Vamos lá. Pode ir. Agora, um pouquinho do João Evangelista, certo? Então, ele é o discípulo amado do Cristo e traz o Evangelho, que é o Evangelho do Cristo, que só pode ser do amor, né? Então, ele tinha esse título de discípulo amado. A gente vê em algumas passagens do próprio Evangelho de João. Mas eu peguei essa aqui porque eu achei bem mais forte. Então, quando Cristo já está sendo crucificado. Ora, Jesus, vendo aí sua mãe, e que o discípulo a quem ele ama, estava presente. Disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então, assim, é como se o Cristo estivesse dizendo: ó, tá aí nas suas mãos para você cuidar dela e ela de você, né, João? Então, um pouco da vida e da companhia desse Espírito. Da companhia que ele fez a Jesus. João, ele era irmão de Tiago, filho de Zebedeu e de Salomé. Ele era pescador na Galileia e um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele, junto com Pedro e Tiago, a gente constantemente vê-los em manifestações mais fortes, então como a transformação no Monte Tabor e a pesca milagrosa, por exemplo, né? Porque eram médiuns poderosos, né? Os 3. Era o mais jovem de todos os discípulos. Assim que ele conhece o Evangelho, ele abandona a condição de pescador e vai viver com Cristo. Então ele segue o Cristo direto, lado a lado. E vai acompanhar a vida pública do Cristo por inteiro. Então, ele é esse espírito de uma fidelidade inabalável. Ele é o único dos discípulos que está lá na crucificação. Ele levou Maria, né? Estava acompanhando Maria de Nazaré. Por isso que eu até escolhi aquela passagem que ele fala. Aí, só um destaque: ele fala que se refere como discípulo a quem Jesus ama. Ele ama todo mundo, Jesus ama todo mundo, né? Óbvio, né? Isso é só, de repente, para mostrar um pouco a proximidade deles, tão grande, né? A relação tão próxima deles. Mas amar, ali não você vê que não é aquele mais ama, nada disso, é quem ama, também ama. Tá? Só para destacar isso. E algumas curiosidades sobre o Evangelho de João, né? Que a gente tem os outros, né? Tem Marcos, Lucas e Mateus. Então, ele vai trazer detalhes que outros não contam, cenas que não estão presentes nos outros evangelhos, porque ele estava, como está ali, ele seguiu Cristo, né? Em todos os seus momentos, até o fim, literalmente. É o único que narra o encontro de Jesus com Nicodemos, o encontro de Jesus com a samaritana no poço, o encontro de Jesus com a mulher adúltera, a ressurreição de Lázaro e detalhes da Santa Ceia. Nele, Jesus se autodefine 7 vezes com a expressão eu sou. Eu sou o bom pastor, em momentos distintos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o pão caído do céu. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira, da quais vós sois os ramos. Né? Muito bonito, né? Cristo. Então, aí o João viveu no exílio e teve uma vida longa. Ele foi exilado para a Grécia e viveu por muitos anos. Aqui,
Saulo de Tarso teve na casa do caminho e o que ele fez? Ele condenou à morte Estevão, ele prendeu Pedro, que naquela mesma noite foi solto, porque os espíritos abriram a prisão e ele saiu, botou todos os soldados para dormir, ele saiu feliz pela porta da frente. E no caso de João, como ele era muito novo, pelo menos a justificativa, né, ele foi exilado. Então, ele viveu muitos anos, né, afastando-se um pouco do pensamento do judaísmo e assimilando verdades gregas. Por ter assim, assimilado bastante da cultura grega, a própria forma que ele escreve ou descreve algumas coisas no evangelho dele sofreu influência disso. Alguns anos mais maduro, ele procura Maria de Nazaré e passa a morar com ela, porque ele não foi logo imediatamente a crucificação que ele começou a morar com a Maria, não. Ela foi primeiro morar com os familiares, depois de um tempo é que João foi procurá-la. Morreu de forma serena, próximo dos 100 anos, sendo o único dos apóstolos a não ter uma desencarnação violenta. Então ele morreu de velhice, tem gente que diz que é 94 anos, a gente não tem isso exato, só que o pessoal brincava que ele estava vivendo tanto, imagina para aquela época, se hoje a gente já acha muito, né, imagina naquela época, que achavam que ele não ia morrer, já estavam desconfiados que ele não ia morrer mais não. E uma lição que ele dava constante, eu achei isso legal, também eu trouxe. Então, aquele mesmo idoso, né, quando ele estava lá assistindo, às vezes, uma missa e tudo, o pessoal reconheceu lá, João, vem aqui, fala um pouco pra gente e tal. Então, ele subia ao púlpito e repetia sempre a mesma mensagem. Meus filhinhos, amai-vos. Descia e ia embora, feliz, né? Aí, uma vez, alguém questionou, né? Poxa, mas, meu irmão, você, né, tem tanta coisa para contar, teve com Jesus tanto tempo, aí você chega aqui em cima e fala assim, amai-vos. Aí ele pensa, olha para aquele irmão e responde assim, o irmão já conseguiu passar dessa lição? Quando estiver amando, a gente passa para a lição seguinte. Entendeu? É só isso. Vai lá, amiguinho. Pode ir, amiguinho. Obrigada. Aqui eu trouxe de curiosidade, que eu achei bacana também. Tem uma historinha, posso resumir, da casa de Maria, onde morou Maria de Nazaré, o João Evangelista, em Éfeso, na Turquia, que é aberta, hoje é para visitação e tudo. Aí tem uma história de que primeiro não localizavam a casa, mas teve uma freira, Caterina, que teve uma visão, descreveu exatamente como era a casa e no final eles acharam a tal da casa. E é reconhecida até pela Igreja Católica também. Então, quem quiser visitar a Casa de Maria, esteja às ordens. Mas quem quiser visitar a réplica desta casa... tá vendo aí? Quem quiser visitar a réplica desta casa, tem uma no estado do Rio de Janeiro. Meu Deus, vamos embora, todo mundo. Num lugar chamado Natividade. É a réplica, é isso aí. Ai, que legal, viu? É em Natividade. Tá? Então, meu irmão visitou também. Gente, que bom, tá vendo só? Essa eu não sabia, já posso acrescentar para a próxima vez que eu estiver falando sobre este tema. Então, e aqui é uma foto da ilha de Patmos, onde o João Evangelista ficou muitos anos exilado, né? E onde ele foi inspirado a escrever o livro do Apocalipse. Bonito também, a Grécia é muito bonita. Aí aqui é só algumas pinceladas de conexão entre os dois evangelhos, entre os dois, o livro de Daniel e o Apocalipse de João. Então aquela questão que a gente falou do selo, né? Que eu já até falei, deles, um tá lacrando e o outro vai abrir e revelar. O profetizar outra vez, porque aí está no Apocalipse, na passagem do 10:11 do Apocalipse, o seguinte: importa que profetizes outra vez a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis. Então, assim, João, ainda não havia profetizado até esse momento. Então, é mais um link de que ele seria o outro profeta, Daniel, que já havia feito essas profecias também, sobre outros povos, nações e reis. E as visões de animais que aparecem nos ambos os livros também.
né? Tem lá aqueles 4 animais que a gente viu no Daniel. E aqui tem besta que surge do mar, besta que surge da terra, um dragão no Apocalipse. Não tem como, a gente teria que mergulhar aí nesse Apocalipse, tá? Só para a gente não dizer que não sabe nada sobre o Apocalipse. Muito bem, aí vem Francisco. Então vamos lá. Francisco, todo mundo conhece Francisco, não é? Alguém não conhece Francisco de Assis? Então, um resuminho. A relação com o amor e a natureza. Tem a figura de Francisco associada à capacidade de amar intensamente a sua relação com os animais. Os passarinhos pousavam nele. Tem uma história no livro da psicografia do Miramês, do Francisco de Assis, que mostra João Evangelista, ele conversava com os cardumes, entendeu? Ele estava lá naquela ilha isolado, e aí eles ficavam e ouviam ele embevecido. Então, assim, isso já vem, né? Mais uma ligação para comprovar que é o mesmo espírito, na verdade, são reencarnações diferentes. Despojamento material, né? Então ele desce de todos os títulos, de todas as riquezas, para viver uma vida de pobreza e dedicação. Ele originalmente, ele era filho de um homem muito rico, né? Mas ele acaba abandonando tudo para seguir o Cristo, né? Tem uma revelação que no primeiro momento ele pensa, né? Que é para ele ouve a voz dizendo para ele reconstruir a igreja dele. Ele acha que é fisicamente, era uma igreja que já estava toda lá em pedras, mas depois, com o tempo, ele vai descobrindo que não é essa igreja física que é pedido a ele que ele reconstrua. Esse trecho aqui está no A Caminho da Luz, no item Francisco de Assis, mostrando como é que estava o cenário naquela época, né? A questão da como é que fala, meu Deus? Inquisição, tá ali. Inquisição. Então, assim, todavia, essa Inquisição preocupou longamente as autoridades da igreja antes da sua fundação. O negro projeto preocupava igualmente o espaço. Então, não era só a preocupação aqui, como preocupação no plano espiritual, né? Onde se aprestaram providências e medidas de renovação educativa. Por isso, um dos maiores apóstolos, foi o trecho que eu tirei lá na frente, desceu a carne com o nome de Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma. Então, era um espírito, né, uma envergadura muito grande. Nas regiões da Umbria desolada. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade, né? Ele se alimentava simples, descalço. Era o pobrezinho de Assis, né? A igreja, todavia, não entendeu que a lição lhe dizia respeito. E ainda uma vez não aceitou as dádivas de Jesus. Mas isso não é em vão. Que aí vem o outro item, que são os franciscanos. O esforço poderoso do missionário, todavia, se não conseguiu mudar a corrente de ambições dos papas romanos, deixou traços fulgurantes da sua passagem pelo planeta. E aí tem uma passagem quando ele vai ver o Papa, que ele deseja fundar a ordem dos franciscanos, né? Que era a ordem dos irmãos menores, homens menores, uma coisa assim, antes de ser franciscano, né? E aí, quando ele chega, você vê, o rei está sentado num trono de ouro, tudo coberto, todo adornado, não sei quantos anéis. Então, assim, era isso, era aquela riqueza material, né? Então, se ele não conseguiu chegar até os papas, deixou traços fulgurantes da sua passagem pelo planeta. Seu exemplo de simplicidade e de amor, de singeleza e de fé, contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo serviço de regenerar almas para Jesus. Então, assim, mas ele plantou as sementes dele, né? Ele conseguiu. A Ordem dos Franciscanos chegou a congregar mais de 200 mil missionários e seguidores, está no Caminho da Luz, do grande inspirado. Eles repeliram qualquer auxílio pecuniário para aceitar tão somente os alimentos mais pobres e mais grosseiros. E o característico que mais os destacava nas outras comunidades religiosas era o seu alinhamento dos mosteiros. Quer dizer, em vez deles ficarem presos à parede, eles iam e pregavam, eles iam e
como está na literatura de abertura. Ele ia e batia a mão na massa e trabalhavam, serviam, né, efetivamente. E aí aqui, quando fala nessa questão da pobreza, o voto de pobreza, também quando ele foi ver o Papa, ele fala, mas voto de pobreza, como é que vai conseguir isso? Quer dizer, aí depois até, peraí, o Papa, mas o Cristo disse que dá, o Cristo disse que dá. Aí o Papa é mesmo, não, vou dar uma chance aí para vocês, vamos ver, se em um ano aí está tudo estabilizado, eu dou o meu ok para vocês. Vai lá, por favor. Então aqui, vou pincelar rapidinho, uma coisa mais para frente. Então assim, o que a gente vai tirando aí, né? Um exemplo desse espírito que ele nos traz durante cada encarnação dele, né? Exemplo de amor, exemplo de servir, exemplo de resignação, de caráter, né? Então, assim, para nos estimular na nossa caminhada evolutiva, tá certo? Aí sim, deixa eu ver. Vamos ver. O negócio hoje está tão bom aqui. Vamos ver se eu consigo. Ah, tá desligada, não tá? Tá desligado o som, peraí. Eu não liguei, aí a culpa foi minha mesmo, né? Ele tá falando, mas ele tá falando. E logo depois do infarto do miocárdio, que é uma dor que eu não recomendo a ninguém, fiquei com a angina pectoris, que é outra dor de navalha. Deus me quer tanto bem que de vez em quando ele dá dores. E nem o infarto, multiplicado por 10, ele fala. E aí daí me pede assim, sorria, porque ninguém tem culpa do seu problema. O problema é seu. Foi assim que eu perguntei a Joana de Andes, permito meu parênteses, quando eu estava no momento mais grave das minhas aflições físicas e emocionais, a ponto de não poder pisar no chão porque me dava dor de cabeça, de quase não poder respirar por causa da angina, e aguardava a morte com uma esperança imensa, e ela não chegava de jeito nenhum. Eu então perguntei a Joana de Andes, minha irmã, a senhora que é meu guia espiritual ainda não me disse uma palavra de conforto. A senhora já escreveu, por meu intermédio, mais de 5.000 mensagens naquela época para os outros. E para mim a senhora não disse uma palavra. Chega, sorri, Deus te abençoe, meu filho, vai embora. Eu estou aqui me acabando. Ela disse, bem, meu filho, você queria uma boa palavra. Você gosta tanto de São Francisco de Assis. E digo, eu adoro. Adoro o cantor de Deus. Ele tinha tanto problema e cantava a Deus. Gosta mesmo dele? Gosto, minha irmã. Realmente eu gosto. Você se lembra que ele era cego, ou melhor, ele teve tracoma, a doença do deserto. E teve que queimar os 2 olhos com ferro em brasa, graças ao cardeal Dom Paulo da sociedade. Eu disse, senhora, eu sei. Você sabe que ele tinha ranceníase quando ele foi habitar Rio Torto, ali com os leprosos, ele se contaminou. Mais tarde, as úlceras arroxeadas saíram pelo corpo. Você sabe que ele tinha câncer? Ele disse, eu suspeito. Mas ele tinha. Ele sabe que ele aplicava silício, isto é, pegava espinhos e golpeava as costas, que já estavam abertas em ferida. Eu disse, senhora, eu sei. E você sabe que ele cantava? Eu digo, sim. Ele foi chamado Anjo da Alegria. Ele não reclamava, né? De volta, não, senhora. Porque você reclama. Eu estou reclamando. Eu estou pedindo socorro. Então pensa cantando, sorrindo. Então, para ver como a gente deve, né, enfrentar as nossas questões, não é isso? Vê aí pra mim. E aí você consegue andar nesse troço aí. Falta pouco agora. Não, ele tá andando no vídeo. Clica fora para ver. Aqui. Clica para fora. Vocês desculpem, gente, realmente. Mas vai sair, não quero nem saber como. Pronto. Aí, eu descobri que tinha essa mensagem, eu não conhecia, de Francisco de Assis, que foi psicografada por Chico Xavier.
no dia 7 de agosto de 1951, em Pedro Leopoldo. Essa mensagem, não botei o livro, não é legal? Você sabe que eu não tinha visto isso, né? Eu não tinha visto isso. Mas eu não. Já li não sei quantas vezes essa mensagem, tá bom? Depois eu vejo o livro, porque eu achei que eu tinha posto, normalmente eu boto. Não era um livro que eu conhecesse. Então vamos lá, a mensagem de Francisco de Assis. O Calvário do Mestre não se constituía tão somente de secura e aspereza. Do monte pedregoso e triste jorravam fontes de água viva que descendaram a alma dos séculos. E as flores... e aqui, se a gente pensar nisso, quando ele está falando do Calvário, é porque eu estava ouvindo isso na palestra até do Elahá. O cristão costuma muito gravar o Cristo na cruz, o Cristo crucificado, mas esquece do final, que é a ressurreição. Né? Então, saber desse final, né, do que ele nos trouxe. E as flores que desabrocharam no entendimento do ladrão e na angústia das mulheres de Jerusalém atravessaram o tempo, transformando-se em frutos abençoados de alegria no celeiro das nações. Colhe as rosas do caminho no espinheiro dos testemunhos. Então, nós temos que testemunhar. Vai ter espinho no nosso caminho para colher essas rosas. Entesoura as moedas invisíveis do amor do coração. Retempera o ânimo varonil em contato com o rosto divino da gratidão e da bondade. Entretanto, não te detenhas, está cortando ali. Caminha. É necessário ascender. É indispensável o roteiro da elevação, com o sacrifício pessoal por norma de todos os instantes. A gente já sabe que não vai ter crescimento sem esforço, né? Lembra-te, ele era sozinho. Sozinho anunciou e sozinho sofreu. Mas erguido em plena solidão, ao madeiro doloroso por devotamento à humanidade, converteu-se em eterna ressurreição, que foi o que eu falei, né? E é isso que a gente deve lembrar do Cristo, a ressurreição. Não tomes outra diretriz senão a de sempre. Descer, isso aqui está na leitura de harmonização, descer auxiliando, para subir com a exaltação do Senhor. Dar para receber com abundância. Nada pedir para o nosso eu exclusivista, a fim de que possamos encontrar o glorioso nós da vida imortal. Ser a concórdia para a separação. Ser a luz para as sombras, fraternidade para a destruição, ternura para o ódio e humildade para o orgulho, bênção para a maldição. Isso lembra alguma coisa, né? A oração. Ama sempre, recomenda esse espírito tão querido. E pela graça do amor que o Mestre persiste conosco, pela graça do amor que o Mestre persiste conosco, os mendigos do serviço, os mendigos dos milênios, derramando a claridade sublime do perdão celeste, onde criamos o inferno do mal e do sofrimento. Quando o silêncio se fizer mais pesado ao redor dos teus passos, aguça o ouvido e escuta. A voz dele ressoará de novo na acústica de tua alma, e as grandes palavras que os séculos não apagaram voltarão mais nítidas ao círculo de tua esperança, para que tuas feridas se convertam em rosas e para que teu cansaço se transubstancie em triunfo. O rebanho aflito e atormentado clama por refúgio e segurança. Que será da antiga Jerusalém humana sem o bordão providencial do pastor que espreita os movimentos do céu para a defesa do aprisco, para a defesa desse rebanho? É necessário que o lume da cruz se reacenda, que o clarão da verdade fulgure novamente, que os rumos da libertação decisiva sejam traçados. A inteligência sem amor é o gênio infernal que arrasta os povos de agora às correntes escuras e terrificantes do abismo. Então não adianta ter só inteligência se não tiver amor, se não tiver bons sentimentos. O cérebro sublimado não encontra socorro no coração entristecido.
a cultura transviada da época em que jornadeamos, relegados à aflição. Você vê, a época que jornadeamos, era 1951. Relegados à aflição, ameaça todos os serviços da Boa Nova em seus mais íntimos fundamentos. Pavorosas ruínas fumegarão, por certo, sobre os palácios faustosos da humana grandeza. Carente de humildade, e o vento frio da desilusão soprará forte sobre os castelos mortos da dominação, e desvairada se exibe, sem cogitar nos interesses imperecíveis e supremos do espírito. Quer dizer, como a gente ainda está ligado à matéria, né? Imprescindível a ascensão. A luz verdadeira procede do mais alto, e só aquele que se instala no plano superior, ainda mesmo que coberto de chagas e moído de vermes, pode, com razão, aclarar a senda redentora que as gerações enganadas esqueceram. Refaz as energias exauridas e volta ao lar da nossa comunhão e de nossos pensamentos. O trabalhador fiel persevera na luta santificante até o final. Então, é o chamado, como está na leitura de anotação, para a gente trabalhar. E a gente é chamado diariamente em pequenas coisas pelo Cristo para o trabalho. É só a gente estar atento e ouvir. Avança. Não, perdão. O farol do oceano. Eu faço isso só para ver se vocês estão prestando atenção. Eu não me perco, não. O farol do oceano irado é sempre uma estrela em solidão. Ilumina a estrada buscando a lâmpada do Mestre que jamais nos faltou. Avança, avancemos. Cristo em nós, conosco e por nós em nosso favor. É o cristianismo que precisamos reviver à frente das tempestades, de cujas trevas nascerá o esplendor do terceiro milênio. Certamente, o apostolado é tudo. A tarefa transcende ao quadro da nossa compreensão. Não exijamos esclarecimentos e nem compreensão, como está na abertura. Procuremos servir. Cabemos-nos apenas obedecer até que a glória dele sintonize para sempre na alma flagelada do mundo. Segue, pois, o amargurado caminho da paixão pelo bem divino, confiando-te ao suor incessante pela vitória final. O Evangelho é o nosso código eterno. Jesus é nosso mestre imperecível. Subamos em companhia dele no trilho duro e áspero. Agora é ainda a noite que se rasga em trovões e sombras, amedrontando, vergastando, torturando, destruindo. Todavia, Cristo reina e amanhã contemplaremos o celeste despertar. Francisco de Assis. E agora a gente fecha com o coração dele, certo? Seguimos chegando ao final, né? Fazer
recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nós agradecemos todas as informações que trouxeram, que todos aqui conhecem Francisco de Assis. Eu acho que o mundo inteiro conhece, né? Pelo seu exemplo de caridade e humildade. Após esse hino, acho que a prece está feita, certo? Então, só agradecer aos amigos de luz, a espiritualidade presente. E a gente vai para a segunda fase do nosso trabalho, que são os passos. Rosa, cadê a Rosa, gente? É um recadinho. Eu sei que tem gente chegando na casa e está disposta a trabalhar, e a gente tem um convite, tá? A casa tem um trabalho de assistência social, é uma vez por mês, no quarto sábado de cada mês, 2 horas da tarde, e a gente está precisando de trabalhadores. É uma vez por mês. À tarde. Quem quiser, quem estiver disposto, conversa depois comigo, com a Rosa, lá na secretaria, tá bom? Obrigada a todos. Gente, bom dia. Talvez todos estejam se perguntando o porquê de fazer isso, né? De Daniel a Francisco, que a gente trouxe a tarefa para ela, né? A Mônica trouxe isso. A nossa casa, dia 26, completa 92 anos. 26 agora. E o patrono espiritual é Francisco de Assis. Nada mais justo que saibamos, né, quem é esse espírito, né, que sustenta a todos nós, né, a esta casa e a tantas outras, né? Mas aí a gente vem lá de Daniel. E hoje, quando eu cheguei, que eu entrei na secretaria, seu Danilo estava de costa e eu vi o Sérgio. E não, isso foi uma homenagem também ao Sérgio, porque a pessoa que mais trouxe o profeta Daniel para todos nós foi o Sérgio. Todo o tempo o Sérgio trazia essa mensagem do profeta Daniel. Então é uma homenagem para ele, para que ele se fortaleça, né? E lá na frente consiga deixar suas mensagens aqui para todos nós, né? E não é isso. E aí a gente convida domingo que vem aqueles que estiverem aqui para a gente comemorar o aniversário do Sérgio, os 92 anos dessa casa. Tá bom? Aí o seu Alberto deixou para a gente. Tá? Para todos nós. Tá? A casa é de todos nós. Tá? Bom. E ali na ilha de Patmos, Francisco é colocado no óleo quente e sai. Ileso. Ileso também, como Daniel lá. Entendeu? Então, a gente vai pegando, né? Então, é muita coisa.
Tá bom? Então vamos. E nesse livro que ela citou bastante, do Miramês, muito importante, tem a vida de Francisco ali. Quem quiser, eu acho que ninguém lê, Tem nunca na mais vai